Você sabe qual é a mentira mais confortável que você conta para si mesmo? Que você está fracassando por falta de sorte. Que as coisas não deram certo porque o timing não foi bom. Porque as circunstâncias conspiraram contra você. Porque você não teve as mesmas oportunidades que os outros. E sabe por que essa mentira é tão confortável? Porque ela te tira da responsabilidade. Ela te coloca como vítima de forças maiores. Ela te permite fracassar sem carregar o peso de que você poderia ter feito diferente. Mas aqui vai a verdade crua que ninguém quer ouvir. A sorte é a desculpa dos fracos para justificar a própria incompetência. E quanto mais você culpa a sorte, mais você garante que vai continuar fracassando. Maquiavel entendeu isso há 500 anos quando escreveu sobre fortuna e virtude. Ele disse que a sorte, a fortuna, controla metade das nossas ações. Metade. Não tudo. A outra metade pertence ao nosso preparo, à nossa virtude, à nossa capacidade de construir defesas quando o rio está calmo. Porque a fortuna é como um rio. Quando ele transborda, destrói tudo no caminho. Mas quando ele está calmo, você pode construir diques, barragens, canais. Você pode se preparar. E é essa preparação que separa quem domina o destino de quem é esmagado por ele. Então, qual é o erro real? Não é ter azar. É não ter construído as barragens quando o rio estava calmo. É ter sido previsível quando deveria ser estratégico. É ter sido desprotegido quando deveria estar blindado. Você está fracassando não porque o universo conspira contra você. Você está fracassando porque quando teve tempo, você não se preparou. Quando teve paz, você relaxou. E quando a tempestade chegou, e a tempestade sempre chega, você não tinha nada para te proteger. E aí você chama isso de azar. Mas não é azar. É consequência. Vamos falar sobre as 5 falhas de defesa que fazem a sorte te vencer. Primeira falha: a falta de diques. Isso é sobre preparação. Você espera o problema chegar para agir. Espera a crise bater na porta para pensar em solução. Espera ficar doente para cuidar da saúde. Espera perder o emprego para pensar em outras fontes de renda. Espera o relacionamento acabar para trabalhar em si mesmo. E isso é garantia de fracasso. Porque quando o problema chega, você não tem tempo de construir defesa. Você só tem tempo de sofrer o impacto. Maquiavel ensina que o poder vem de antecipar o desastre enquanto a paz ainda reina. Quando tudo está indo bem, é ali que você prepara. Quando você tem emprego, é ali que você constrói outras habilidades. Quando você tem saúde, é ali que você cria os hábitos que vão mantê-la. Quando o relacionamento está bem, é ali que você trabalha para que ele continue bem. Mas a maioria das pessoas faz o oposto. Na paz, elas relaxam. E quando a tempestade vem, elas chamam de azar o que é simplesmente falta de preparo. Segunda falha: o excesso de bondade. Você tenta ser amado por todos e acaba sendo respeitado por ninguém. Você evita o conflito. Você cede demais. Você quer que todo mundo goste de você. E com isso você entrega o controle. Porque quem precisa ser amado por todos pode ser manipulado por qualquer um. E Maquiavel foi claro: a sorte favorece quem sabe ser o leão e a raposa conforme a necessidade. O leão é força. Confronto. Imposição. A raposa é astúcia, estratégia, manipulação. E você precisa dos dois. Mas se você só quer ser bonzinho, você não é nem leão, nem raposa. Você é presa. E presa não domina destino nenhum. Terceira falha: a dependência de terceiros. Você confia na lealdade alheia. Acredita que as pessoas vão te apoiar quando você precisar, que vão reconhecer seu valor, que vão retribuir o que você deu. E quando isso não acontece, você chama de traição. Mas Maquiavel alerta: depender dos outros é entregar sua sorte nas mãos de quem pode te trair. Porque as pessoas mudam. Interesses mudam. E aquele que hoje te apoia pode amanhã te abandonar. Não por maldade, mas por conveniência. E se o seu sucesso depende do apoio de alguém que age por conveniência, seu sucesso é frágil.
E fragilidade se quebra. E quando quebra, você chama de azar. Quarta falha: a rigidez mental. Você se recusa a mudar sua natureza quando os tempos mudam. Você tem um jeito de fazer as coisas e insiste nele mesmo quando o mundo já mudou. Você é leal a estratégias que pararam de funcionar, a comportamentos que não geram mais resultado, a crenças que te limitam, e continua fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes. E isso não é perseverança, é insanidade. Maquiavel dizia que o sucesso vem de adaptar sua ação à natureza do tempo. Se o tempo exige cautela, seja cauteloso. Se exige ousadia, seja ousado. Mas você precisa ler o tempo. E a maioria das pessoas não lê. Elas só repetem o padrão. E chamam de azar quando o padrão não funciona mais. Quinta falha: o otimismo ingênuo. Você ignora os sinais de perigo porque quer acreditar no melhor. A empresa está dando sinais de crise, mas você acha que vai passar. O relacionamento está cheio de problemas, mas você acha que vai melhorar sozinho. A saúde está dando avisos, mas você acha que não é nada sério. E essa postura não é esperança. É negação. E negação mata. Porque os sinais estavam lá, o rio estava subindo. Mas você ignorou porque era mais confortável acreditar que não ia transbordar. E quando transbordou, você chamou de azar. Mas não foi azar. Foi você se recusando a enxergar a realidade nua e crua, por mais sombria que ela fosse. Se você está gostando desse conteúdo e quer apoiar o canal para continuar trazendo reflexões desse nível, tem um link do LivePix no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que você puder contribuir ajuda muito a gente a seguir produzindo esse tipo de material. Mas se não puder contribuir, sem problema, o importante é que você está aqui. Vamos continuar. Agora vem o ponto de virada. Parar de culpar a sorte é o primeiro passo para o poder real. Porque enquanto você culpa a sorte, você está desempoderado. Você está dizendo que o controle não é seu. Mas quando você assume que o fracasso veio de falhas que você poderia ter evitado, você recupera o poder. Porque agora você pode consertar. Agora você pode construir as defesas. Agora você pode dominar a fortuna em vez de ser dominado por ela. E é isso que vamos fazer agora. As 5 ações da virtude que tornam o seu sucesso inevitável. Ação número 6. O sigilo absoluto. Se ninguém conhece seus planos, ninguém pode sabotá-los. A maioria das pessoas anuncia tudo o que vai fazer. Conta os sonhos, compartilha as estratégias, pede opinião para todo mundo e, com isso, entrega munição. Porque quando você revela o que vai fazer, você dá aos outros a chance de interferir, de duvidar, de sabotar, de copiar, de bloquear. E a sorte não pode agir contra o que é invisível. Então você guarda, você planeja em silêncio, você executa sem alarde. E quando as pessoas perceberem o que você fez, já vai estar feito, e não vai ter como reverter. Ação número 7. A crueldade bem aplicada. Isso não é sobre ser mau, é sobre ser eficaz. Quando algo ou alguém está te atrasando, você corta de uma vez. Sem meio termo, sem segunda chance por pena, sem prolongar o sofrimento. Maquiavel ensina que se a crueldade for necessária, ela deve ser aplicada de uma vez só, para que não precise ser repetida. Se você tem um hábito que te destrói, você elimina de uma vez, não diminui aos poucos. Se você tem uma pessoa que te suga, você afasta de uma vez, não tenta reformar. Porque reforma demora, e quanto mais demora, mais dano acontece. E mais difícil fica cortar. Então você corta uma vez, corta bem, corta completo e segue. Ação número 8. A imagem de inevitabilidade. Construa uma reputação de alguém que sempre vence. Não importa se você não venceu sempre. O que importa é a percepção. Quando as pessoas acreditam que você é imbatível, os obstáculos se afastam antes mesmo de você chegar, porque ninguém quer lutar contra quem sempre ganha.
Ninguém quer apostar contra quem tem histórico de vitória, e essa imagem não se constrói com arrogância. Se constrói com consistência, com resultados pequenos mas constantes, com promessas cumpridas, com presença sólida. E quando essa imagem está estabelecida, você enfrenta menos resistência, porque a resistência já desistiu antes de tentar. Ação número 9. O controle dos seus botões. Elimine as reações que dão controle aos outros sobre você. Se alguém sabe que te irrita com determinado assunto, esse alguém tem poder sobre você. Se alguém sabe que você precisa de validação, esse alguém pode manipular você. Se alguém sabe o que te deixa ansioso, inseguro, com medo, esse alguém pode usar isso contra você. E quem não se emociona de forma previsível não pode ser pego em armadilhas. Então você trabalha em si mesmo. Identifica os gatilhos e neutraliza eles. Não porque você virou uma pedra, mas porque você não vai permitir que suas reações sejam usadas como arma contra você. Ação número 10. A autossuficiência radical. O erro real é precisar da aprovação do mundo. Quando você valida a si mesmo, a sorte se torna apenas um detalhe na sua estratégia. Porque se você precisa que os outros acreditem em você, para você acreditar em você, você está entregando o controle. Você está dizendo que seu valor depende da opinião alheia. E opinião alheia muda com o vento. Hoje te elogiam, amanhã te criticam. E se o seu valor oscila com isso, você nunca vai ter base sólida. Então você constrói validação interna. Você define seus próprios padrões. Você se julga pelos seus próprios critérios. E quando faz isso, a opinião dos outros vira só informação. Não combustível, não alicerce. Só dado que você pode usar ou ignorar conforme a estratégia. E aqui está a verdade que Maquiavel tentou comunicar, mas que a maioria interpretou errado. Ele não ensinou a ser mau. Ele ensinou a ser eficaz. A diferença é brutal. Ser mau é agir com intenção de causar dano. Ser eficaz é agir com intenção de alcançar resultado. E às vezes, alcançar resultado exige decisões difíceis. Exige cortar pessoas. Exige dizer não. Exige proteger seus interesses mesmo quando isso te faz parecer egoísta. E a sociedade vai te julgar. Vai te chamar de frio, de calculista, de sem coração. Mas enquanto eles te julgam, você constrói. E enquanto eles reclamam da sorte, você domina o destino. Porque a sorte, a fortuna, na visão de Maquiavel, é uma mulher. E como mulher, ela se deixa dominar pelos audaciosos. Não pelos que reclamam, não pelos que esperam. Não pelos que pedem permissão, mas pelos que agem, pelos que se preparam, pelos que assumem o risco. E é isso que separa quem vive culpando o azar de quem constrói o próprio caminho. Um espera que as coisas melhorem, o outro faz as coisas melhorarem. Um reclama da tempestade, o outro já construiu o abrigo. E quando você internaliza isso, quando você realmente aceita que a responsabilidade é sua, algo poderoso acontece. Você para de se sentir vítima. E parar de se sentir vítima é o primeiro passo para ter poder. Porque vítimas esperam resgate. Vítimas precisam que o mundo mude para elas melhorarem. Mas arquitetos do próprio destino não esperam nada. Eles constroem. E construção é ação. É decisão. É execução. E quando você está executando em vez de esperando, a sorte deixa de ser a protagonista da sua história. Ela vira só uma coadjuvante. Um detalhe. Algo que pode ajudar ou atrapalhar, mas que nunca vai definir se você chega ou não. Então aqui está o desafio final. Se você está pronto para parar de ser uma vítima das circunstâncias e começar a ser o arquiteto do seu poder, escreva nos comentários: "Eu domino o destino." E não escreva só para escrever. Escreva como um compromisso, como uma declaração de que você entendeu que a sorte não controla você, que o azar não define você, que as circunstâncias não determinam você. Porque a partir do momento que você assume que a responsabilidade é sua, o poder também é. E com poder vem resultado.
E com o resultado vem a liberdade de parar de culpar qualquer coisa externa pelo que acontece na sua vida. Porque no final das contas, só existem dois tipos de pessoa nesse mundo: os que culpam e os que constroem. Os que reclamam da sorte e os que criam as condições para o sucesso ser inevitável. Os que esperam o rio transbordar para perceber que não tinham proteção e os que constroem os diques quando o rio ainda está calmo. E você? Você vai continuar sendo do primeiro grupo? Vai continuar atribuindo seu fracasso a forças externas que você não controla? Ou vai aceitar que o controle sempre esteve nas suas mãos e que você só precisava ter coragem de usá-lo? Maquiavel não escreveu para te fazer sentir bem. Ele escreveu para te fazer eficaz. E eficácia exige verdade. Exige olhar para o espelho e admitir que você poderia ter feito diferente. Que os sinais estavam lá. Que as oportunidades existiram. Que o tempo para se preparar estava disponível. Mas você escolheu ignorar. Escolheu relaxar. Escolheu acreditar que de alguma forma ia dar certo sem você ter que fazer o trabalho duro de construir proteção. E não deu. E não vai dar enquanto você continuar esperando que o mundo se adapte a você, em vez de você se adaptar ao mundo. Então pare de culpar a sorte. Pare de dizer que não teve oportunidade. Pare de justificar o fracasso com circunstâncias externas. E comece a construir. Comece a se preparar. Comece a agir como alguém que sabe que o destino não é algo que acontece com você, mas algo que você constrói todos os dias, com as decisões que toma, com os hábitos que mantém, com as defesas que cria. Porque quando você faz isso, quando você realmente assume o controle, a sorte para de ser seu inimigo. Ela vira só mais uma variável. E variáveis podem ser gerenciadas, podem ser previstas, podem ser neutralizadas. E quando você aprende a fazer isso, você deixa de ser escravo do acaso e vira mestre do seu próprio caminho.